Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia, graças a Deus, no canal Boa Semente. Peço aos irmãos que se inscreva, compartilhe. E hoje nós estamos falando sobre a família. E nós vamos falar sobre o sacerdote Eli. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Que diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filho de Belial, e não conheciam o Senhor. Um grande homem que fracassou como pai. A família de Eli é um exemplo de família que tinha tudo para dar certo, mas desintegrou-se, e Eli era um grande homem, mas fracassou como pai. Eli era famoso fora dos portões, mas um perdedor dentro da sua casa. Eli cuidava dos outros, mas esqueceu a sua própria casa. Ele ocupava uma função que exigia muito do seu tempo. Ele era sacerdote. Por que, irmãos, nós aqui falamos sobre o fracasso desse pai? Porque os seus filhos, eles poderiam ser um sacerdote muito abençoado nas mãos de Deus. Porque o seu pai era um sacerdote. Tem um dizer no mundo, um provérbio do mundo, que filho de peixe, peixinho é. Então, se o pai ele for ter uma profissão, os filhos se esforçam para também ter aquela profissão, pois o seu pai é admirado pelos filhos. Mas aqui o caso desses filhos de Eli perdeu a autoridade com os filhos. E os filhos, eles desobedeciam o seu pai e também não honravam a casa de Deus. A Bíblia nos relata que esses dois filhos, Ofni e Finéias, esses dois filhos de Eli, eles eram muito desobedientes, eles não tinham temor ao Senhor. Por que que ele era um perdedor dentro da sua própria casa? Porque quando ele era sacerdote, a Bíblia diz que os seus filhos eram pequenos. Então, quando nós temos nossos filhos pequenos, nós temos que já ensinar. E se eles fizerem alguma coisa que não está de acordo com os pais, nós temos também que repreender. Ensinar conforme a atitude da criação dos pais. E assim Deus vai dando vitória. Os filhos vão pegando aqueles mesmos ritmos dos pais na obediência da palavra do Senhor. Ele ocupava uma função que exigia muito do seu tempo. Ele era sacerdote, também juiz de Israel. Eli manteve uma posição respeitável por 40 anos. Ele era um homem muito ocupado com os negócios do povo e com as coisas de Deus. Então ele era um sacerdote, que ele era, além de ser juiz, ele era um sacerdote da casa do Senhor. 40 anos com aquela responsabilidade de estar na presença do Senhor e também de estar cuidando dos negócios do povo, porque ele era juiz e ele ficava realmente sem tempo. Por quê? Na verdade, ele não se preocupou com a sua casa. Porque quando nós se preocupamos com a nossa casa, com a nossa família, nós cuidamos, como muitas pessoas trabalham, muitas pessoas têm sua responsabilidade em um nível alto, mas ele sabe também que ele tem um lar, tem sua família, tem seus filhos e precisa estar no cuidado dos pais. Eli era um pai que nunca estava em casa. Ele sempre estava muito ocupado, cuidando dos filhos dos outros, ouvindo, aconselhando família, ajudando a resolver os problemas dos outros, e esqueceu-se de seus filhos. Então, aqui nós podemos entender dessa forma.
às vezes tem muitos pastores que ele tem o cuidado da casa de Deus, cuidando da família dos outros, dos filhos dos outros, da vida dos outros. Por quê? São as ovelhas da casa do Senhor. Então ele se preocupa tanto com a obra de Deus que se esquece do seu lar. Esquece que tem uns filhos pequenos, esquece que tem uma família, esquece que os filhos estão crescendo. E nós temos que zelar dos nossos filhos, da nossa família. Porque a Bíblia diz que se nós não cuidarmos dos nossos filhos, nós somos pior do que os infiéis. Então tudo tem que estar em conjunto, o lar e a casa de Deus. As ovelhas, mas também os filhos, a família, que isso é muito importante. Na hora que precisar de ter um apoio, às vezes os adolescentes, a juventude, precisa de ter um apoio dos pais, e às vezes eles não têm. Por quê? Porque quando eles necessitam, os pais estão longe, estão cuidando dos filhos dos outros. Sendo que depois os filhos dos outros têm os pais, têm a sua família, só ele vai ter o cuidado dentro da igreja, dentro da onde está o rebanho. Com certeza ele tem que cuidar, ele tem que exortar, ele tem que aconselhar, ele tem que estar realmente disciplinando, se for preciso, cuidando, zelando da casa do Senhor. Mas também não pode esquecer que ele tem uma família que com certeza ele vai crescer. Essas crianças vão crescer e vão estar exigindo até mesmo dos pais. E nós temos que tomar essa atitude como pastor, como o sacerdote aqui, ele tinha que estar cuidando, zelando, porque mais tarde poderia as consequências ser pior para ele, como foi. E Ofne e Finéias não tinham pai disponível. Eles moravam dentro da igreja, mas não tinha a presença do pai. É o que nós citamos. E muito importante a presença dos pais ao amor dos filhos. Quando os filhos são pequenos, eles querem brincar com os pais e ficar com eles. Mas quando crescem, os pais querem ficar com os filhos, mas os filhos já não querem mais. Aí já começou a adolescência, a começar a complicar, irmãos, a vida da família. Você viu que quando crianças exigem dos pais que querem brincar com os pais. É verdade. Eles querem estar juntos, eles querem estar distraindo com os pais, até nas brincadeiras, saudável, claro. E tem um momento também que você vai estar orientando seus filhos no caminho do Senhor, como diz a Bíblia Sagrada. E as crianças chegam a um ponto que eles vão crescer, vão tomar uma certa idade, eles vão estar com outros pensamentos, já não é mais criança, agora eles são adolescentes, estão indo para a juventude, eles vão ter como eu posso dizer, uma curiosidade de estar com perguntas ao pai. E o pai tem que estar presente para responder, para dialogar com eles, para orientar, para aconselhar no seu crescimento. Porque o mundo, irmãos, o mundo está aí, o diabo está aí no mundo e lançando as setas malignas no coração das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos jovens, as escolas. Então nós sempre temos que estar presente para orientar os nossos filhos. Mesmo que muitas vezes nós orientamos, ainda eles caem em algumas contradições. Mas nós não temos culpa, porque ensinemos, orientemos, para que eles não viessem estar nas cobiças do mundo. Mas o mundo, irmãos, ele é, vamos dizer, traiçoeiro. Ele vem atingindo a família para entristecer a vida dos pais. E os filhos abrem o coração para aquelas coisas que não é agradável. Mas o pai, ele sempre tem que estar numa posição de pai, para que ele venha orientar os seus filhos, para seus filhos serem uma bênção nas mãos do Senhor. Muitos pais inventam ocupação desnecessárias. Os pais estão sempre dizendo para os filhos, um dia desse teremos tempo. Esse dia nunca chega. O diálogo está morrendo dentro dos lares. Nós falamos aí atrás sobre as crianças que querem brincar e os pais muitas vezes não têm tempo.
Nós falamos quando as crianças crescem, os pais querem ficar com os filhos, os que estão adultos. Aí querem ficar com os filhos já não querem mais ficar com os pais. Por quê? O seu pensamento, o seu destino já foi outro. Então ele já pegou outra posição. Não tem mais prazer em ficar com os pais. Tudo isso nós temos que meditar no crescimento dos filhos, na criação, que é a nossa responsabilidade como pai e mãe. Louvado seja Deus. E não teremos tempo, esse dia nunca chega. O diálogo está morrendo dentro dos lares. Os lares, irmãos, estão, muitas vezes a família, perdendo o amor. Principalmente o que nós temos visto no dia de hoje. O amor está se esfriando entre pai e filho, filhos e pai. Mas temos uma posição gloriosa da palavra de Deus, que ela nos ensina como nós verdadeiramente se comportarmos como sacerdote, como pastor, como ovelha e como homens e mulheres de Deus. O Senhor nos ensina como estar na sua presença, para que nós não deixe o nosso lar, a nossa família, morrer com a falta do amor do nosso Deus. Eli foi um pai conivente. Saber de algo negativo a ser praticado e não faz nada para impedir, embora pudesse. Claro que estava na mão dele. Estava na mão dele tudo. Como nós falamos aqui no início, tinha tudo para dar certo. Mas quando nós perdemos a direção, irmãos, é um perigo da nossa vida, a direção de Deus, né? Nós perdemos e aí fica difícil de nós, se nós não se humilhar, para nós novamente tomar a direção do nosso Deus. Se nós se humilhar, claro, a Bíblia diz que nós alcança misericórdia. Mas tem momento que nós percebemos, já depois que passa as consequências da vida. Aí está sendo tarde. Eli honrou mais os seus filhos do que a Deus, ao permitir que eles continuassem na prática de todos esses pecados no exercício do sacerdócio. Imagine, irmãos, tudo aquilo que aqueles Ofne e Finéia fizeram. Chegou um ponto do pai, ele até repreender, mas eles não deram mais ouvido, porque eles já estavam adultos, que quando outrora ele pudesse repreender, ele não repreendeu. Que o mais fácil, irmão, vamos se fazer aqui um exemplo. Uma plantinha, você planta ela, se você não cuidar dela enquanto ela está pequenininha, né, crescendo, ela está pequenininha, você não cuidar, não chegar à terra, não orvalhar, você não, até mesmo se estiver num caminho que possa alguém pisar, você não cercar, fazer um jeitinho de que ninguém o atinge, com certeza ela vai crescer. Ela vai tomar o seu tamanho, o seu porte e vai embora. Por quê? Porque você cuidou, você zelou, você viu o que precisava, o que necessitava de fazer. Mas quando chega um ponto de você planta lá e deixa de qualquer maneira, ela vai crescendo torta. E não tem como, depois que ela toma ali uma estrutura, para você colocar uma maneira dela se endireitar, não endireita mais. Ali ela vai ficar torta, ela vai uma árvore torta. Assim mesmo é a nossa vida aqui nessa terra. Se nós não pegarmos o nosso filho desde pequeno, instruí-lo, ensiná-lo, aconselhar, disciplinar se for preciso, castigar sim. Com castigo, com amor. Nós fazemos isso com nossos filhos quando é pequeno, com certeza, para que eles aprendam a fazer coisa certa. E assim Deus vai se agradar conosco, porque Deus entregou nossos filhos na nossa responsabilidade. E o Senhor vai requerer de nós no grande dia. Nós vamos ler em Provérbios capítulo 19 e 18, que diz assim:
castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçará a sua alma. Então aqui está dizendo que nós devemos castigar nossos filhos, mas não para matar, castigar com amor. Castiga teu filho enquanto há esperança, enquanto ele é pequeno, enquanto tem condições, até mesmo a mente dele estar livre, porque a mente de uma criança não tem dívida, uma criança não tem maldade, uma criança ela não tem preocupação com um adulto, que depois começa a tomar uma certa idade como jovem, já começa a namorar, ele já começa a se preocupar com as coisas da vaidade, do pecado, então ele fica com a mente cheia, às vezes não escuta nem o conselho que o pai fala. Quando o pai fala, já diz o quê? Seu careta, o senhor está no tempo de antigamente, né? Hoje é modernismo. Então não quer dar mais ouvido o que o pai fala. Mas aqui está dizendo que nós devemos castigar os nossos filhos enquanto há esperança. Mas para o matar não alçará a sua alma. Então não é para matar. Você vai pegar uma varinha, lapiar ele, ensinar ele como deve ser exortado na presença de Deus, para que ele aprenda a viver lá fora também. Aí ele vai ver a maneira dele estar fazendo errado e o certo. Do pensamento que é que o pai falava e que agora, quando está crescido, ele vai dizer, não, meu pai me ensinou a andar da maneira certa, e assim ele vai aprender. E Deus com certeza vai se agradar porque você ensinou o caminho certo. Davi não tinha coragem de confrontar os seus filhos e os perdeu. Hoje há filho mandando nos pais e os pais são refém dos filhos. Às vezes, quantas coisas têm ocorrido, irmão, na face da terra, que os próprios filhos maltratam o pai. Os próprios filhos matam os pais. Desobedecem tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos, desde pequeno, que mesmo que eles cresçam, mais tarde, eles vão lembrar. Eu tive lá na escolinha dominical, eu tive cantando um conjunto de crianças. Eu ouvi a palavra do Senhor. Ele não esquece não, porque ele era pequeno, mas a sua mente, como eu acabei de falar, era saudável, não tinha preocupação. E ao crescer, quando ele começa a passar os afrontos da vida, ele vai lembrar das maravilhas que teve na casa do Senhor nosso Deus, ensinado pelos pais. Eli não apenas deixou de corrigir seus filhos, ele tornou-se participante dos pecados dos filhos. A Bíblia diz que ele morreu pesado, consciência pesada, né? Ele aceitou o estilo de vida que os filhos levavam, ele aceitou possivelmente a decretação da derrota sobre a tua casa. Ele não reagiu, ele entregou os pontos, ele não tinha mais força para lutar pela salvação da sua casa. Esse Ofni e Finéia, eles já estavam tão rebeldes que eles não obedeciam os pais, não obedeciam a Deus. A Bíblia chega a dizer que eles, na hora do sacrifício, eles passavam da ordem, ponhava sua mão na onde não devia. Mesmo que alguém queria tentar impedir, ele dizia, vou pegar na marra, à força, aquele sacrifício, a parte melhor do sacrifício. E a Bíblia chega a dizer que Eli, chegou um momento que ele quis repreender seus filhos, porque o falatório do povo de Israel chegava ao ouvido de Eli. Mas Eli foi falar com eles, eles não quiseram ouvir, não quiseram obedecer Eli. E a Bíblia diz que Eli ficou olhando aquela situação dos filhos e a perca também, que ele não teve essa autoridade.
ele não honrou o que Deus colocou em sua vida. Como sacerdote, os seus filhos poderiam ser um grande sacerdote abençoado, mas eles deram lugar e Satanás entrou na vida daqueles dois jovens. Chegou num ponto que Deus se irou com eles e disse que ia matar, a qual a Bíblia diz que realmente ele foi morto. Mesmo Deus levantando um outro profeta, que a Bíblia não cita o nome dele, desse profeta, chegou para repreender, mas mesmo assim eles não deram ouvido. E o profeta disse que eles iam ser mortos os dois juntos. E a Bíblia nos relata que realmente aconteceu. Mesmo eles seguros na arca, que eles achou que eles iam ter aquela arca como um escudo, mas a desobediência não adianta. Deus pode estar presente na sua vida, no seu lar, mas se você desobedece, se você não honra a palavra do Senhor, não vai adiantar nada. Você está com uma Bíblia na mão, você pode morrer, até mesmo pela sua rebeldia, pela sua desobediência, porque a Bíblia é um livro, mas aberta é a boca de Deus falando conosco. Se nós não der ouvido a esta palavra, a esta voz divina, com certeza iremos perecer. E a Bíblia nos relata que nós devemos honrar o nosso pai, a nossa mãe, para que tenha longa vida sobre a terra. Se porventura o filho não honrar o seu pai e a sua mãe, ele não vai ser abençoado por Deus. A Bíblia chega a dizer que até onde nós colocamos a mão quando honramos os nossos pais, aonde nós colocamos a nossa mão, vai ser abençoado. Tudo que você fizer na face da terra, com obediência, certo, a Deus também, porque não adianta você honrar só teu pai e não honrar a Deus, tem que ser os dois juntos. Honra o pai e a vossa mãe para que tenha longa vida sobre a terra, mas honrar a Deus, porque Deus, ele é tudo em nossa vida. Não entregue os pontos, não abra mão da sua família. Não desista, você não gerou filho para a morte. É verdade. Não entregue os pontos da sua casa, da sua família. Não abra mão. Como assim não abrir a mão? Porque se você abrir a mão, não orar dentro da sua casa, você não fazer uma campanha, juntar juntamente o pai, a mãe ali, a família, os filhos, e orar ao Senhor, entregar a tua vida, o seu trabalho, a sua família, em tudo, para que Deus o abençoe, com certeza o inimigo, ele vai lançar seta e vai começar a prejudicar, a atribular o seu lar. Ele vai começar a colocar prejuízos, como a palavra de Deus diz que Satanás deve matar, roubar e destruir. Então o diabo está para isto na face da terra, derrotar a família, porque a família é projeto de Deus. A família é algo maravilhoso que Deus colocou na face da terra. E toda essa responsabilidade está na mão do pai, porque o pai é o chefe de família. Se ele for um chefe de família sem direção divina, o seu lar será destruído. O teu lar não tem sentido, o teu lar não tem prazer em viver, o teu lar vive todo acumulado. Como eu cheguei assim, uma história a observar, eu creio que muitos conhecem, quando um coração ele está cheio de tantas coisas banais, é como tivesse cheio de sapo, cheio de cobra, cheio de aranha, cheio de insetos. Ali está todo o impedimento e a artimanha de Satanás. Coração cheio de maldade, coração cheio de pecado, coração cheio de morte, coração cheio de pensamentos ruins, aonde vem a prejudicar a família. Mas quando o nosso coração está cheio de coisas boas de Deus, é oração, é jejum, é consagração, é desejo de ler a palavra de Deus, desejo de estar na casa do Pai, desejo de estar na presença do Todo-Poderoso. Então a família será abençoada.
E quem tem que trazer tudo isso? O chefe, que é o pai dessa família, desses filhos. E com certeza você vai ser abençoado. Como nós lemos, você não gerou filho para a morte. Você gerou filho para a vida. Você não gerou filho para ser condenado. Você não gerou filho para ser entregue ao diabo. Entregue às drogas, entregue à bebida, entregue às coisas más desse mundo que o diabo está aí para ofertar, para oferecer. Mas nós temos que estar na presença do Todo-Poderoso para que a nossa família seja uma bênção nas mãos do Senhor, o nosso Salvador. A família de Eli acaba em tragédia, porque pensou que podia fazer a obra de Deus. Sem santidade, ninguém faz a obra de Deus. E a Bíblia diz que acabou aqueles 2 jovens sendo mortos, porque foi condenado por Deus. E ele foi morto também. A Bíblia diz que ele estava numa cadeira, e quando ele ouve que alguém chegou para ele e disse: olha, Eli, os seus filhos morreram. E ele já pensou na arca mais do que os filhos. Só que agora era tarde demais. Ele tinha que pensar isso antes da responsabilidade da obra do Senhor. E terminou ele também caindo da cadeira, e a Bíblia diz que ele quebrou o pescoço, morreu. Aquele homem ali, a morte dele foi tragédia. Hoje eu quero dizer a você, pastor, você que é dirigente de obra do Senhor, você que toma conta de uma grande rebanho, ou até mesmo pequeno, mas o cuidado é o mesmo, porque as ovelhas que você cuida foi comprada pelo sangue do Senhor. Se você deixar de qualquer maneira essas ovelhas, que você não vai importar com essas ovelhas, deixa as ovelhas, tem que ser do jeito que elas acham que deve estar na casa de Deus. Você está enganado, meu irmão. Você está enganada, minha irmã. Apacente a obra do Senhor, porque a obra não é tua, o povo não é teu, o povo é de Deus. Então apacente na direção de Deus, porque no grande dia, se eles se perderem, você vai prestar conta diante do Senhor. Veja aqui o exemplo de Eli. Eli foi entregue para ele essa responsabilidade de sacerdote. Ele tinha que exortar e disciplinar os seus filhos. Tirar da direção, por que não? É filho, mas tira da direção. Não está agindo como homem de Deus, tira da direção. E deixa outros que possam tomar a direção, que quer servir o Senhor em espírito e verdade. Fazer a obra do Senhor com sabedoria e com obediência da palavra de Deus. Então levante a sua cabeça, meu irmão pastor, e coloque a sua vida no altar do Senhor se alguma coisa está errada, para que Deus possa usá-lo com poder e autoridade, porque muitas almas será ganho para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe, que sirva para nós de lição, que eu sei que talvez você leu, irmão, você leu, minha irmã, mas às vezes você não compreendeu. Mas o Espírito de Deus torna a trazer uma lembrança para que você observe. Jesus vai exigir de você no grande dia. Deus o abençoe. Nós vamos orar para os irmãos, para as irmãs, todos esses que têm estado comigo nesse canal Boa Semente, tem sido bênção até para a minha vida, porque nós tomamos uma responsabilidade e com certeza chegamos mais perto da obra do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso e eterno e poderoso Rei da Glória, aqui estamos, meu Pai, mais uma vez na Tua presença, te pedindo perdão, Senhor, de todos os meus pecados, meu Pai, que fiz na Tua presença que o Senhor não se agradou. Mas, Senhor, eu creio nesse momento de oração que o Espírito de Deus
vai transmitindo, meu Pai, palavras, coisas lindas e gloriosas no coração, meu Pai, de cada vida. Oh Jesus, que coisa linda, é quando nós ligamos nosso pensamento ao trono da glória, sabendo, Deus, que nós temos crido, que até aqui o Senhor tem nos sustentado com a tua forte mão. Senhor, firma-nos na rocha, Senhor, os nossos pés, meu Pai, cada dia na rocha, Cristo vivo, que nós não venhamos, Senhor, desviar o nosso pensamento para a esquerda nem para a direita, mas que nós venhamos olhar somente para o Senhor, o nosso Cristo vivo que está na glória, autor e consumador da nossa fé. Oh, maravilha! Jesus, toma meus irmãos pastores nas tuas mãos, toma minhas irmãs pastoras nas tuas mãos, Senhor, que não venha, meu Pai querido, tomar conta do rebanho do Senhor de qualquer maneira, meu Pai, mas que o Senhor venha derramar sobre eles tua graça, o teu poder, a autoridade divina do Santo Espírito do Senhor. Meu Deus, também te apresento os pais dentro dos seus lares, meu Deus, Senhor, que eles venham também cuidar da sua família, dos seus filhos, que eles venham tomar, meu Pai, uma atitude de cuidar, como ele cuida ali dos servos do Senhor, como ele cuida ali das ovelhas, que eles também venham cuidar, Senhor, da sua querida família. São crianças hoje, mas eles vão crescer, amanhã, meu Pai, ou depois, eles vão estar, Senhor, adolescente, jovem, e com certeza, meu Pai, eles vão aprender coisas boas, maravilhosas na tua casa. Senhor, não deixa, meu Cristo vivo, que esse pai seja, meu Pai, derrotado como foi Eli, meu Deus, mas que ele seja bem-aventurado, que não tenha um lar fracassado, mas que tenha um lar abençoado nas tuas mãos. Tenha de misericórdia, opera maravilha pelo grande poder do Espírito Santo de misericórdia. Jesus amado, vai ao encontro daqueles que choram, daquele que geme, daquele que estão ali passando por um momento difícil na sua vida, de enfermidade, de opressão maligna. Meu Deus, até mesmo, Pai, dos seus filhos, que não obedece a tua palavra, que não honra seu Pai. Jesus, dá autoridade para esse Pai, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, e dá humildade no coração dos filhos, para que eles também, meu Deus, entendam que o Senhor Jesus, ele requer dos filhos, para que seja, Senhor, abençoado nas tuas mãos de poder. Jesus, fala mais forte, porque os dias são maus, o dia que nós estamos vivendo são dias difíceis, dia cansativo, dias trabalhosos, mas que o Senhor ensine cada dia, meu Pai, a todos que dá lugar para o Espírito de Deus trabalhar. Abençoa os inscritos, abençoa, meu Deus, esses irmãos que pedem as orações, ó Pai, esses irmãos, meu Deus, que está ali, Senhor, com uma situação difícil no seu lar, meu Deus, com a sua família, meu Deus, até mesmo genro, nora, netos, meu Deus, que o Senhor põe em tuas mãos gloriosas e guarde em tuas mãos poderosas, Pai, para que a tua glória manifeste em cada coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Senhor, toma as providências em nome do Senhor, o nosso Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus, que nós possamos, irmãos, cada dia ler a palavra do Senhor e praticar na obediência da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus para todos.